A gente segue por aqui levando para você o melhor da informação. Alexandre Pitoli, conosco já também, né, para complementar aqui a nossa live e abrilhantar o nosso programa de hoje, nós temos o deputado estadual Tomé Abduch também conosco na programação da número 1 do Brasil. Seja bem-vindo, deputado, e é com você, Pitoli. Pois é, Tomé conosco a partir de agora. Tomé, seja bem-vindo, querido, é bom tê-lo conosco. Bom dia, Pitoli, Léo, Borgo, olha que prazer estar com vocês aqui e a gente poder estar vivenciando esse momento histórico de El Salvador, um segundo mandato presidencial, um presidente que entrou para poder mudar a história desse país de verdade. Isso nos enche de orgulho porque dá esperança para o povo brasileiro quando a gente percebe o que foi feito aqui em El Salvador. E Pitoli, nós estivemos juntos ontem e conversamos com muitas pessoas, com taxistas, com as pessoas que trabalham nos restaurantes, pessoas andando na rua, e é impressionante como eles estão felizes com esse momento que o país está passando. Pela primeira vez na história desse país, eles têm segurança pública mesmo. Eles andam nas ruas, as pessoas podem estar com as suas famílias nas praças, nos bairros, nas periferias, sem se preocuparem em morrerem e serem assaltados. E a gente fica aqui perguntando, né, como que eles conseguiram fazer com que isso fosse possível aqui nesse país? Pela vontade política de um homem que tomou as decisões certas e entendeu que sem segurança pública você não desenvolve uma nação. E aí a gente foi entender um pouco todo esse trabalho de bastidor, o que foi feito por ele. Primeiro ponto importante, ele entendeu que o lugar de bandido era na cadeia, que não tinha que ter moleza, como a gente tem no Brasil, né, com saidinha, as audiências de custódia. Quem cometeu o crime aqui tem que ir preso. Impulsa das pessoas de bem da nação. E não essa preocupação dos direitos humanos, né, como há na grande maioria dos países do mundo, onde parece que o direito humano do bandido é muito maior do que das pessoas de bem. Ele começou a trabalhar, ele colocou o exército na rua para poder entrar e brigar, lutar contra essas facções criminosas, e começou a prender as pessoas. E mais do que isso, ele entendeu também que havia um envolvimento do Estado, de muitos juízes, desembargadores e políticos que estavam junto com o crime organizado, que eram financiados pelo crime organizado. Ou seja, eles estavam no momento onde, se não fosse tomada uma ação verdadeira, forte, não acabaria nunca com essa questão da segurança pública. E muitas ações foram tomadas. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui representando o que pode para poder defender a população. Vitória. Tomé, e o que a gente também percebe é que é um primeiro passo, né, retomar o controle do país, que havia sido perdido ali atrás em função do crime, porque foi dessa forma que Damian Melo ontem passou para a gente. O governo, né, o presidente havia perdido o controle sobre o seu próprio estado, né, sobre o seu próprio território. Nesse primeiro momento, a questão da segurança pública e que traz consequências como, por exemplo, o investimento, né, a volta do investimento estrangeiro e também o turismo, né, Tomé? Não tenha dúvida, um país seguro faz com que as pessoas tenham a liberdade de andarem na rua. Um país maravilhoso como El Salvador, um país que está localizado no Caribe, que pode ter turismo, pode ter consumo. Agora, você não vai para um lugar onde você sabe que provavelmente você vai ser assaltado ou tem até, né, uma opção de ser morto. Mais de 35 a 50 pessoas é impressionante acontecer aqui. E agora a gente percebe, eu até estou andando um pouco aqui, vou até levar vocês um pouco, se me permitir, que era um lugar onde eles chamavam, né, da Cracolândia, como se fosse a Cracolândia lá de São Paulo, e vejam as pessoas, ó, sentadas, todas com seus telefones celulares, com tranquilidade, crianças passando aqui atrás brincando. Eles mudaram o destino de uma nação via segurança pública. Agora, para que isso aconteça, tem que ter políticos que tenham a vontade e a coragem de tomarem as ações necessárias. Aqui no caso, como o país estava totalmente tomado, óbvio que as ações tinham que ser extremas. Como que você consegue lidar com o crime organizado quando eles estão juntos com o poder judiciário do país, alinhados com a corrupção e com a solução foi mais extrema. Ele teve que realmente diminuir o tamanho do Estado, prender bandido. E uma coisa que está me animando muito agora, que além da prisão que ele criou para mais de 60 mil presidiários, que estão lá, várias facções criminosas, todas juntas, e sendo tratados como criminosos, ele ainda vai fazer um segundo presídio para poder prender os políticos e as pessoas que estão envolvidas dentro da política que estiverem roubando o governo. Olha que coisa boa, Pitoli, se essa moda pega no Brasil, ia dar muito o que falar, hein? Sem dúvida. E, Tomé, uma outra questão também que traz de volta o investimento, o turismo, a segurança, é a segurança jurídica.
né, o que a gente percebe aqui, o que a gente ouviu, é que não tem sustos com relação às decisões tomadas pela Suprema Corte do país nesse novo momento que ela vive, né, Tomé? Aqui se cumpre a Constituição, né? A Constituição ela é cumprida à risca, e a gente percebe que a democracia acaba quando as principais decisões de uma nação são tomadas por interpretações de homens e não balizadas em nossa Constituição, como muitas vezes a gente tem o sentimento que pode estar acontecendo dentro do nosso país. Então, ou seja, seguir a Constituição e a população livre. Esse é o segredo para o sucesso, é o que está acontecendo aqui. Borgô, Tomé Abduch está na tua escuta, Borgô. Grande, Tomé, prazer estar contigo aqui nessa missão. Grande deputado, confesso que é uma honra. Mas eu vou falar uma coisa, viu, Tomé? Eu fico um pouquinho preocupado. Óbvio, é importante prisão para político corrupto, mas nessa democracia relativa que nós estamos vivendo no Brasil, aonde no site da Suprema Corte constam matérias dizendo que os terroristas foram presos, foram libertados, estão respondendo processo sem que tenha nenhuma previsão legal de tipificação na lei de combate ao terrorismo. Então, quer dizer, não tem nada a ver com esse tipo de crime, aonde não há o duplo grau de jurisdição, aonde as prerrogativas dos advogados estão sendo desrespeitadas, dizimadas, na verdade, pessoas presas ficando mais de 90 dias, às vezes um ano sem o devido processo legal. Coronel Naime, por exemplo, um ano e meio ali preso, sem ter a avaliação a cada 90 dias da sua prisão preventiva. Enfim, né, são diversos absurdos e barbaridades que eles fizeram. Então eu confesso que no Brasil hoje atual, aonde a dama do tráfico tem lá amizades, vai no governo, passagem paga, autoridades visitam complexos dominados pelo crime, eu confesso que hoje eu teria um certo receio de prisão para políticos, porque hoje colocariam a oposição ideológica num presídio desse, né? Quando nós temos no Brasil terroristas, criminosos da alta periculosidade, o tio do algodão doce, a Dona Maria, com a Bíblia, enfim, essa perseguição, há uma dissonância muito grande entre os terroristas daqui mesmo, que são estupradores, são assassinos, são sequestradores, pessoas que dominaram pelo Estado paralelo, dominaram o poder, tá? E com auxílio, sim, desses políticos corruptos. Mas o exemplo que fica, a memória que nós temos é de combate à criminalidade. E isso é um fato muito importante, que essa grande imprensa, né, que é paga com o dinheiro público por essas pessoas que têm afinidade com o crime, essa grande imprensa não está aqui. Com certeza, Tomé, eles já estão com o texto pronto. Eles não vão esperar nem a posse, nem a transmissão, nem as autoridades. O texto já está pronto. Por quê? Eles não vêm aqui conversar com a população, eles não têm interesse em mostrar o outro lado para a sociedade e para o mundo. Eles colocam lá, o presidente, ditador, acabou com direitos humanos, está perseguindo os cidadãos, enfim, é isso que eles jogam, mas não mostram o que a gente está mostrando aqui. 94% da população apoia o presidente. Quer dizer, será que é tão ruim assim como essa grande imprensa pinta, com 94% da população apoiando as medidas desse presidente? Não dá para a gente achar que é completamente errado como essa imprensa tenta pintar, né? Olha, Borgo, a gente percebe a democracia claramente aqui nesse país, né? Nós estamos andando nas ruas, a mídia, a grande parte da mídia do mundo está presente aqui, todo mundo tem liberdade de expressão, as pessoas estão felizes com esse novo momento que o país está passando. Agora, é importante que os nossos políticos decidam do lado de quem que eles querem estar, do lado da população de bem ou do lado do narcotráfico, dos bandidos, das pessoas que cometem crimes. Mas agora, quando a gente olha um pouco e faz uma reflexão do que aconteceu no Brasil nos últimos anos, e a gente percebe, né, que com a Operação Lava Jato, muitas pessoas foram presas, empresários, políticos, que estavam assaltando a nossa nação. E com uma canetada de um ministro de maneira totalmente monocrática, eles conseguiram acabar com a competência da 13ª Vara de Curitiba e, com isso, colocaram um fim a todas as delações que aconteceram e estão tentando reescrever a história do Brasil. É muito triste esse momento que nós estamos passando. Muitas dessas pessoas, inclusive, voltaram ao poder, estão circulando em Brasília, tendo cargos públicos. Então, realmente, isso traz para nós uma grande intriga que a gente percebe no Brasil, que se decide de acordo com o momento que o país está passando e se decide
de acordo com o interesse que está por trás de tudo isso. Então, se nós não tivermos no Brasil uma mobilização muito forte da sociedade, das pessoas de bem, indo para as ruas, pedindo o que realmente a gente necessita no Brasil, que é respeito pela sociedade, respeito pelas nossas leis, respeito pela verdadeira democracia, que não é a democracia que me parece a democracia do nosso ser relativa, a gente não vai conseguir construir uma grande nação. Por outro lado, eu vejo que nós formamos mais de 60 milhões de brasileiros politizados, de direita, que têm dentro das suas veias as cores verde e amarelo, que amam a nação, que entendem o que é verdadeira democracia, e a gente sabe que existe um ótimo caminho para que a gente possa trazer o Brasil de volta para as mãos das pessoas de bem. E esse caminho passa pelas ruas, óbvio, de maneira ordeira, de maneira responsável, sem cometer nenhum tipo de baderna, sem atacar a instituição, sem que a gente possa adjetivar as pessoas que lá estão, mas mostrando os verdadeiros anseios da população, que nem diz, né? Nós somos as pessoas que têm o direito de poder estar direcionando o caminho do país. Então, eu acho que é isso. Eu vejo o caminho no Brasil. Eu estou muito animado com esse momento que nós estamos passando, porque a verdade ficou clara para o Brasil. Então, ou seja, nós já sabemos o que aconteceu e nós já sabemos o caminho para que a gente possa trazer a nação de volta para o rumo certo. Então, é uma questão de tempo, é só trabalharmos juntos com união que nós vamos conseguir fazer o Brasil dar certo. Pessoal, tem uma pessoa aqui do lado, que é o Kevin, que é aqui, que queria dar umas palavrinhas para nós. Ele mora aqui em El Salvador. Kevin, prazer enorme. Vou falar meio um portunhol com você aqui, pode ser? Ele vai falar um pouquinho sobre a segurança pública. Qual é o seu sentimento em relação à segurança pública em El Salvador? O que acontecia no passado e o que acontece agora com o presidente Bukele? Lo que sucede es que en el pasado había mucho peligro, digamos que no se podía caminar así, digamos aquí por el centro, ¿verdad? No se podía caminar. Era un lugar bien peligroso, digamos que antes habían dos pandillas, ¿verdad? Una que era la MS y la otra que era la 18. Eles tinham aqui facções criminosas, ele está dizendo que não se podia andar nesse país, que nós não podíamos estar nas ruas como nós estamos agora. E vamos falar um pouco dessas duas facções. Y lo que sucede es de que cuando uno andaba aquí en el centro, venían esos terroristas y lo agarraban a uno y se lo llevaban o le podían hacer daño, ¿verdad? Está dizendo que quando você andavam aqui no centro, as pessoas eram assaltadas e muitas vezes até mortas aqui nessa região onde nós estamos por conta de nada, por conta de facções criminosas que só assaltavam e que tiravam a vida das pessoas. Era un lugar muy peligroso, ¿verdad? No se podía transitar por aquí, pero cuando entró el presidente Nayib Bukele, vino a cambiar todo esto, el país se convirtió en un país muy seguro, en un país que pueden venir muchos turistas y pueden disfrutar. Bem, só, ele está dizendo que esse país agora, com a entrada do Bukele, se tornou um país seguro, onde os turistas podem voltar para cá. Sentem que é um país democrático, porque perante o mundo estão tentando dizer que é uma ditadura implantada aqui. Qual é o seu ponto de vista, Kevin? Fíjense de que no sentimos que sea ninguna dictadura, sentimos que somos un país libre, nuestro país está empezando a desarrollar, nuestro país está empezando a salir adelante gracias a la gestión de nuestro presidente Nayib Bukele. Veja só que coisa boa, ele está dizendo que ele tem a sensação que realmente esse país agora é um país livre por conta da presença desse grande presidente, que é o Bukele, que vai estar agora amanhã aqui, nesse lindo Palácio Nacional aqui, tomando posse do seu segundo mandato. Estou aqui junto com o nosso outro amigo. Tudo bem? Como está? Bien. ¿Se vive bien acá? Claro. La seguridad, ¿cómo está? La seguridad, ¿cómo está? Bueno, ahorita vivimos en un país, digamos, sin peligro de nada. O sea, de que gracias al señor presidente estamos bien, nosotros podemos ir a cualquier colonia. Está dizendo que você pode ir a qualquer bairro, qualquer periferia e até qualquer comunidade sem nenhum perigo. Sin ningún peligro, porque antes si nosotros íbamos, digamos, a Soyapango, que es un municipio de San Salvador, no podíamos llegar porque las pandillas nos tenían marginados, o sea, nos pedían la documentación. As pandilhas aqui são as facções criminosas, tá? O nome que eles dão assim, para essas gangues. Nos pedían documentación y si éramos de un lugar contrario de ellos, se matavam. Nos matavam. Olha a loucura, está dizendo que se ele fosse para alguma comunidade, fosse no outro local que era contrário a eles, eram mortos. Muitas graças. Okay. Pessoal, só coisas boas nesse país. Nós temos que aprender
com o presidente Bukele, para que a gente possa tomar as verdadeiras ações do Brasil. Tomé, inclusive o doutor Cláudio Cofani está aqui, também tem pergunta para o deputado Tomé Abduch conosco na programação da número 1 do Brasil. Pois não, Cláudio? Bom dia, deputado Tomé Abduch, uma satisfação vê-lo, que está representando o Legislativo brasileiro aí junto com o vereador Eduardo Borgo. E o senhor é engenheiro e empresário. Nós sabemos que em 2021 o governo de El Salvador trouxe o Bitcoin para dentro da economia e hoje o país recebeu cerca de 400 bilhões de dólares em Bitcoins. Existem empresas fundamentadas em Bitcoins investindo aí no país. Eles querem um portfólio frio, que é tipo uma forma de tirar o Bitcoin online e ter uma proteção também física. Isso está... E sabemos que o presidente falou lá atrás, a segurança pública trará a melhoria econômica do país. O senhor consegue ter uma noção do como está esse andamento da economia, essa experiência do Bitcoin? Sei que o Milei já esteve aí e quer tentar reproduzir esse modelo na Argentina. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso para nós? Ô Cláudio, bom dia. Claro que sim, não tenha dúvida. Pergunta ótima a sua. O Milei está chegando aqui, vai chegar hoje. Também veio aqui poder prestigiar o Bukele. A gente diz sempre, né, um sentimento que eu tenho, que nós gostamos muito de poder ter um Bukele na segurança e um Milei para poder estar fazendo uma boa administração do país. Imagina juntar essas duas forças, por isso nós temos que aprender com essas duas importantes nações que estão novamente voltando para o desenvolvimento. Olha só, a gente não desenvolve uma nação sem que haja segurança, tanto a segurança pública quanto a segurança jurídica. E tudo isso retomou aqui em El Salvador. A gente percebe inúmeras empresas, quando nós andamos aqui, empresas, inclusive dos Estados Unidos, que estão voltando a fazer negócios aqui, centros comerciais. O próprio Google hoje tem um prédio inteiro aqui, voltou para o país. Então, quando a gente consegue trabalhar a segurança jurídica, quando há respeito pelo que um país tem, é a segurança jurídica, e também, além disso, você tem uma segurança fiscal, que é você poder economizar. E um dos slogans aqui, né, colocado pelo presidente Bukele, é que quando você não rouba, o dinheiro sobra. Então, tudo isso está acontecendo aqui e está trazendo de volta essas importantes empresas para cá. Nós vemos que hoje a moeda muito forte aqui é o dólar, você pode pagar, inclusive, em restaurantes com Bitcoin, ou seja, com toda essa segurança jurídica, essa estrutura, o fim do crime organizado, e você percebendo um país novamente bem administrado, o investimento vai vir, o emprego retoma, as obras começam a acontecer, porque quando você tem segurança fiscal, segurança jurídica, você passa a ter dinheiro sobrando para os principais investimentos de uma nação, e a gente percebe que o desenvolvimento chegou realmente a El Salvador, e são mais 5 anos desse governo. Eu tenho certeza que a gente vai voltar aqui daqui a 5 anos, e nós vamos ver uma nação, além de segura, também muito próspera, desenvolvida e com empregos. Olha, gente, não há segredo. É mais ou menos como administrar a sua própria casa. Você tem que trabalhar dentro do seu orçamento, tem que ter responsabilidade, tem que encontrar novas formas de receitas honestas para você poder agregar valor e trabalhar, saber investir o seu dinheiro. Então, me parece que a gente vai ter aí uma surpresa muito grande com esse incrível país que é El Salvador e com o presidente Bukele. E também vejo que, aqui analisando o Brasil, o nosso ex-presidente teve um ministro da Economia muito qualificado, conseguiu, sem ficarmos... Nós sabemos que se não roubar sobra dinheiro, nós vimos isso acontecer no governo passado, e o oposto está acontecendo nesse, que está quebrando o país, 2 bilhões de reais por dia. Mas nós tivemos uma deficiência aqui no Brasil em termos de investir e enfrentar o crime organizado, né? E o crime organizado reagiu violentamente, se aparelhando cada vez mais, e hoje a gente enfrenta pessoas muito poderosas dos 3 poderes defendendo na prática a impunidade do crime organizado. Então o brasileiro tem que aprender muito com eles, né? O Brasil tem que aprender muito com eles. A gente tem visto coisas no Brasil hoje que estão deixando grande parte da população de joelhos. A gente vê a volta, né, do tamanho do Estado, aquele Estado inchado, que ninguém acredita, que a gente sabe que não deu certo em nenhum lugar do mundo. A gente percebe que a grande maioria das pessoas que cometem crimes não estão indo mais para as cadeias. Até o que a gente viu agora, né, as audiências de custódia. Olhem que dado que eu vou passar para vocês, a diferença do que está acontecendo aqui. Aqui bandido vai preso, não tem audiência de custódia, as penas... Quando você entra na cadeia, você não vai receber visita íntima, você não vai ter a visita da sua família, você vai ficar preso, porque você cometeu um crime
E ele tem a obrigação de poder defender a sociedade. Já no Brasil, olhem só esses dados. Vamos pegar um exemplo aqui na região da Cracolândia de São Paulo. Vou passar um dado para vocês. No último mês, foram presas mais ou menos 1.500 pessoas. Estou dando um dado. 50% dessas pessoas foram soltas no dia seguinte na tal audiência de custódia. E das pessoas que ficam julgadas e condenadas na prisão, no momento das suas penas, são colocadas em liberdade pelo regime aberto ou pelo regime semiaberto. Ou seja, ninguém vai preso no Brasil. Há uma impunidade. As pessoas sabem que se cometerem crimes vão voltar para as ruas. Elas não têm medo de enfrentar a justiça, porque eles sabem que a justiça é uma justiça muito leve, uma justiça muito branda. E aí ainda entra, né, muitos dos nossos juízes, desembargadores, procuradores, que acabam passando mão na cabeça desses bandidos e colocando eles de volta para as ruas, dizendo que a audiência de custódia é uma coisa boa. A audiência de custódia, inicialmente, ela tinha uma característica, que era o quê? Eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Você coloca uma pessoa na cadeia, ela foi lá, roubou um saco de bolacha num supermercado. Você não vai pegar essa pessoa e prender ela por conta de um saco de bolacha e colocar ela junto com criminosos de alta periculosidade. Então a audiência de custódia ela tinha um sentido. Agora, quando essa pessoa comete um crime hoje, amanhã comete um outro crime, amanhã ela entra dentro de um carro com uma família dentro, quebra o vidro e arranca as pessoas pelo pescoço ali para poder estar roubando um telefone celular, uma bolsa, alguma coisa do gênero, a gente percebe, ela vai presa e no dia seguinte ela é solta de novo. No outro dia ela volta para o mesmo local, comete o mesmo crime, é presa de novo e solta de novo. Eu cheguei a pegar um caso de uma pessoa vezes solta no dia seguinte em 60 dias. Qual é a função da nossa audiência de custódia? Eu entendo que ela é totalmente contrária aos anseios da sociedade e só faz com que as pessoas não tenham medo de cometer crimes. Então, quando a gente junta tudo isso no Brasil e a gente percebe que o poder público, me parece, não está trabalhando para poder defender a sociedade, a gente compreende qual que é o caminho que a nação está tomando. Aumento de impostos, falta de segurança jurídica, falta de segurança para que a gente possa fazer investimentos no Brasil, gasto, o número de ministérios, e aí o dinheiro acaba, eles não têm dinheiro para reinvestimento ou para pagar contas, aumentam impostos. Nós estamos indo para o caminho do que aconteceu com a grande maioria dos países que foi governado, infelizmente, por essa esquerda que destrói as nações por onde passam.